quando usar tinta aquarela em pastilha ou em tubo? E por que isso importa mais do que você imagina? Muita gente me pergunta, tá, mas quando eu uso aquarela em pastilha ou quando eu uso aquarela em tubo? Qual que é a melhor? E olha, para responder isso, eu gosto de usar uma analogia simples e certeira. Pensa num remédio tipo Novalgina, que você tem uma versão líquida e tem uma versão em comprimido. A líquida é mais fácil de você usar. Você pinga as gotinhas ali na boca e pronto, tomou o remédio. A de comprimido exige um passo a mais. Pegar um copo e tomar esse comprimido com água para que ele desça de maneira mais suave. Com a aquarela é a mesma coisa. O princípio ativo, que são os pigmentos, é o mesmo, tanto na pastilha quanto na tinta em tubos. Mas a forma como eles chegam até você é que muda tudo. A pastilha ela vem concentrada e para usar essa pastilha você precisa umedecer antes. E aí você vai precisar de água, tempo e paciência. Já o tubo vem com a tinta cremosinha pronta para usar. É como se alguém tivesse preparado um copinho de água para você tomar o seu remédio. Isso muda totalmente a experiência de pintar. Mas sabe o mais curioso? Esse tubinho que a gente tem hoje, ele nem sempre existiu. Ele começou a ser produzido lá pelos anos 1800. Lá atrás, bem antes de existir o tubo, o artista recebia esse pigmento puro em pó. E era ele mesmo que preparava a tinta lá no seu estúdio, misturando com óleo, moendo, ralando, literalmente fazendo essa tinta na unha, e você aí reclamando das suas tintas em aquarela. Agora imagina como é que esse artista ia sair para pintar ao ar livre, levando essa tinta que ele tinha produzido lá no estúdio. Lembra que na época não tinha esse monte de pote que você tem aí na tua casa, um monte de Tupperware, pote de sorvete. Esses objetos eram difíceis de conseguir. E aí como o artista ia levar esse monte de pote dentro da mochila? Foi aí que a aquarela em pastilha ganhou o seu lugar, ela entrou em cena. Ela era um monte de pigmento acumulado, compacto e seco. O artista colocava no bolso e até o campo para pintar na natureza. Chegava lá, encontrava uma paisagem que ele queria, umedecia aquela tintinha ali para começar a fazer a sua pintura. Depois ele pegava esse estudo e levava até o ateliê para fazer uma obra mais acabada. Aí sim, usando aquelas tintas que ele tinha produzido. E olha, outro detalhe interessante, não existia fotografia na época como a gente tem hoje no celular. Então, como é que o artista ia lembrar da luz que ele viu, das cores, da atmosfera daquela paisagem? Com o estudo em aquarela. A aquarela era como se fosse um caderno de anotações visuais. Ele fazia o estudo e com aquela aquarela, depois ele ia lá para o ateliê dele e transformava aquilo numa obra maior. E olha que isso ainda faz sentido até hoje. Se você é do tipo de pessoa que ama pintar ao ar livre, o famoso plein air, a aquarela em pastilha vai ser uma baita aliada para você. Agora eu vou te contar aqui a minha preferência pessoal. Eu prefiro o tubo, porque cada vez que eu aperto esse tubo a tinta sai limpa, pronta, purinha para eu usar. Na pastilha, às vezes no ímpeto de você pintar rápido, você acaba contaminando uma cor com a outra, porque a gente às vezes esquece de limpar os pincéis. E aí principalmente os amarelos, que são cores mais frescurentas, começam a ficar sujos, o que atrapalha se você gosta de uma pintura limpa em aquarela. Se você é mais espontâneo e valoriza uma pintura limpa com cor vibrante, o tubo é o melhor caminho para você. Mas não é uma regra. Cada artista tem um jeito, um estilo, uma rotina. O importante é entender o porquê de cada escolha. E antes que eu esqueça, se você ama uma pastilha, eu vou te dar um conselho importante. 5 minutinhos antes de pintar, borrife água na sua pastilha para o pigmento que está ali acordar. Você precisa deixar essa tinta cremosa como no tubo. Não dá para pintar com ela seca. É como tentar beber um suco em pó direto na boca. Eu não recomendo nem para aquarela, nem para a vida. Aquarela, pastilha ou em tubo não é sobre certo ou errado. É sobre contexto, preferência e consciência artística. Se esse conteúdo te ajudou, você vai deixar o seu like aqui e eu preparei um presente para você. Abaixo desse vídeo tem um link focado em quem quer atingir a autonomia artística no momento de pintar aquarelas, para não ficar só pintando, copiando. Aperta esse link agora para aproveitar. Um beijo do Befrema e até amanhã.